Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza Rent a Car, referente aos resultados do quarto trimestre e ano de 2021. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. For those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Na seção de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 e assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra ao Bruno Lasansky, CEO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados da Localiza. No ano de 2021, a Localiza alcançou resultados expressivos, tanto no seu desempenho financeiro, quanto na evolução das competências para a construção do futuro da mobilidade sustentável. Rodrigo e Nora apresentarão os resultados na sequência, mas gostaria de destacar a retomada do crescimento nas divisões de aluguel de carros e de frotas, com receita líquida de aluguel de carros aumentando quase 40% na comparação anual e o patamar recorde de novos contratos na divisão de gestão de frotas, ainda não refletido em carros alugados pelo backlog de entrega de carros novos. Mantivemos nosso NPS em patamar de excelência em todas as divisões, o que continua sendo um grande diferencial da Localiza, e recebemos o prêmio Reclame Aqui pela 7ª vez consecutiva em aluguel de carros e 5ª vez consecutiva em seminovos, mais um exemplo da alta qualidade do nosso atendimento. Entregamos um ROIC de 17%, com um spread de 13 pontos percentuais sobre o custo da dívida após impostos, e um lucro líquido recorde acima de 2 bilhões de reais, evidenciando a resiliência e adaptabilidade da companhia. Em 2021, a disponibilidade de veículos 0 quilômetro continuou sendo impactada pelos desdobramentos da pandemia e pela falta de insumos, principalmente semicondutores. Nesse cenário, trabalhamos a precificação do aluguel, a utilização da frota e fomos muito diligentes na alocação de capital, priorizando os segmentos mais rentáveis, porém, sem deixar de cuidar dos relacionamentos valiosos e de longo prazo com clientes e parceiros. Evoluímos nossos processos de manutenção para gerenciar os custos e manter altos padrões de excelência, mesmo com uma frota de maior idade média. Os custos com roubo de carro e inadimplência foram impactados no segundo semestre de 2021, em função de um ambiente de maior risco.
Para mitigarmos esse efeito, incorporamos novos processos e tecnologia que, já no início de 2022, nos colocam em patamares comparáveis aos de 2019 em roubo e inadimplência. Os desafios impostos pela pandemia e a falta de veículos certamente deixarão um legado de novos processos e práticas na Localiza que nos ajudarão a manter a alta performance e produtividade nos próximos anos. Na construção da mobilidade, do futuro da mobilidade sustentável, a execução da nossa estratégia de inovação e de crescimento com geração de valor teve avanços robustos. Lançamos a marca Zarp Localiza, uma proposta de valor diferenciada de aluguel para motoristas de aplicativo, com um conceito moderno e low cost de agências, além do uso de tecnologia proprietária para criar vantagens competitivas no segmento. Continuamos acelerando em nosso carro por assinatura. O site do Localiza Meu já é o mais acessado da categoria, com uma experiência encantadora, e lançamos também um novo aplicativo, que traz a melhor experiência do setor. A nossa transformação digital, protagonizada pelo Localiza Labs, nosso time de tecnologia e analytics, teve mais um ano de entregas substanciais. Estamos modernizando nosso stack tecnológico de modo a ganhar velocidade e escalabilidade. O número de deploys por dia ou alterações nos códigos de nossos produtos digitais aumentou 130% entre 2019 e 2021, trazendo muito mais agilidade e aprendizado, aumentando a produtividade, o que nos permite gerar valor e testar novas soluções no ecossistema de mobilidade. Também progredimos na experiência do cliente. A título de exemplo, os principais aplicativos da companhia possuem avaliações dos clientes em níveis de excelência nas lojas, como o Google Play. Seguimos transformando a gestão da nossa operação, com soluções digitais para abastecimento, lavagem, movimentação, gestão de multa e devolução de frotas, dentre outros, que viabilizarão ganhos de produtividade e maior encantamento dos clientes. No último trimestre, lançamos soluções que permitirão aumentar as receitas adicionais e reduzir o índice de no-show em 2022 na divisão de aluguel de carros. Superamos 180 mil carros conectados, criando um diferencial na gestão da nossa frota e permitindo a redução de custos através de IoT. Na conveniência do Localiza Fast, nossa alocação 100% digital já está presente em 45 grandes agências e apresentou um crescimento nesse ano de 3 dígitos no número de diárias. Outro grande destaque do ano foi a aprovação pelo CADE da combinação dos negócios com a Unidas, ainda sujeita a condições, incluindo a aprovação da venda do remédio determinado pelo órgão antitrust. Se aprovada, acreditamos que a companhia combinada ficará em posição única, nos permitindo oferecer as melhores soluções de mobilidade para os clientes, além de gerar valor para os acionistas. Seguindo todos os protocolos legais e antitrust, estamos planejando a integração de forma que a companhia combinada alavanque o melhor de cada uma das empresas e consiga capturar sinergias importantes para avançarmos na ampliação da nossa escala e escopo. Tivemos conquistas importantes também na nossa agenda de ESG, que foi acelerada em 2021 com projetos estruturantes voltados para a redução de emissões de carbono. Nosso programa de diversidade e inclusão continua engajando os nossos colaboradores e tivemos a honra de sermos contemplados no final do ano com o Prêmio Nacional da ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, na categoria Diversidade. Sustentabilidade é parte fundamental da estratégia da companhia e, em 2022, seguiremos atuando para reduzir e neutralizar nossa pegada de carbono e promover um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Após um processo plurianual robusto, em abril de 2021, demos um passo importante na história da companhia. Em abril, o Eugênio assumiu como presidente executivo do Conselho e eu como CEO da Localiza, dando continuidade à nossa estratégia e seguindo as melhores práticas de governança corporativa, apoiados por um conselho ativo e com grande conhecimento do negócio. Todos esses resultados foram possíveis graças à dedicação
comprometimento e altíssimo engajamento dos colaboradores da Localiza, ao qual eu gostaria de agradecer profundamente. A nossa cultura, alicerçada na paixão pelos clientes, gente que inspira e transforma, e resultados extraordinários, continua pulsando forte e sustentada em mais de 48 anos de conquistas. Entramos em 2022 preparados e capitalizados para continuar a aproveitar as oportunidades de crescimento que temos pela frente e ampliar ainda mais o protagonismo da Localiza no mercado. Estamos muito confiantes na capacidade de executar com excelência e continuar a gerar valor para os acionistas, clientes, colaboradores e todos os nossos públicos de relacionamento. Para a apresentação dos destaques do ano e trimestre, passo a palavra para o Rodrigo Tavares, nosso CFO. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Antes de passarmos para a página 2 do nosso webcast e reforçando as palavras do Bruno, relembramos que tomamos decisões importantes no ano passado no que diz respeito à alocação de capital. Fomos disciplinados na compra de carro de forma a buscar bons níveis de rentabilidade ao custo de reposição dos carros, impactado pelo aumento de insumos, desvalorização do real frente ao dólar e escassez de suprimentos. Isso se reflete em menores níveis de depreciação em comparação aos históricos. Acessamos o mercado de capitais de forma a buscar perfil alongado de dívida a custos competitivos. Revisitamos processos internos que resultarão em menores custos de PDD e roubo, abrindo espaço na margem do aluguel. Aumentamos a tomada de créditos fiscais e aceleramos o ritmo de investimento em time, processos e tecnologia que suportarão a companhia no próximo ciclo de crescimento e na ampliação da sua atuação em mobilidade. Tivemos a aprovação do CAD para a fusão da Unidas, ainda condicionada ao desinvestimento do remédio, e encerramos o ano com alavancagem em 1,9 dívida líquida EBITDA, o que nos dá espaço para acelerar o crescimento de volume em 2022. Com isso, como podem ver na página 2, encerramos o ano com 39,8% de crescimento na receita de aluguel de carros, resultado do aumento de 6,6% no número de diárias e de 30,9% na diária média. Na divisão de gestão de frotas, apresentamos crescimento de 13,7% na receita líquida do ano, com volume crescendo 7,2% e ticket médio subindo 6,8%. Reforço que os números dessa divisão ainda não capturam plenamente o aumento no número de contratos fechados em razão do atraso de entrega dos carros, resultando em um backlog de pedidos em carteira superior a 20 mil carros. No quarto trimestre, ajustamos a compra e desativação e encerramos o trimestre com uma adição de 18.510 carros à frota. Lembrando que uma parte relevante dessas compras foi recebida no final do trimestre e ainda não está totalmente refletida nos números de frota operacional do RAC e da GF. Na página 3, mostramos destaques financeiros do trimestre e do ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o EBITDA cresceu 49,8%, em razão do maior resultado operacional do aluguel de carros e de frotas, bem como dos seminovos, e o lucro líquido avançou 95% no ano, atingindo um recorde histórico de 2 bilhões de reais. Encerramos o ano com ROI de 29,6% e ROIC de 17%, com spread de 13,3 pontos percentuais em relação ao custo de dívida depois de impostos. O ano de 2022 começou com desafios na cadeia automotiva, incluindo o absenteísmo das linhas de produção em razão da variante Omicron, mas acreditamos que a partir de maio teremos volumes crescentes, aumentando especialmente no segundo semestre. Nesse contexto, esperamos acelerar o crescimento de volumes nas divisões do negócio de aluguel de carros e de frotas, especialmente a partir da segunda metade do ano. E acreditamos estarmos bem posicionados do ponto de vista competitivo, com menor CAPEX de reposição, além de menor alavancagem e custo de dívida. Para apresentar maiores detalhes do resultado, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari. Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Começando pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4, no quarto trimestre, o número de diárias somou 14,1 milhões, avanço de 1% na comparação ao mesmo trimestre do ano passado, com a receita líquida avançando 30,5%.
Importante destacar que já vemos a frota média operacional avançando 1,8% ante ao ano passado, isto mesmo sem refletir a adição de frota do trimestre. Falaremos mais adiante das compras e vendas, mas nesse trimestre recebemos 22.937 carros e desmobilizamos 12.319 carros para essa divisão, resultando em 10.618 carros adicionados. Também seguimos ajustando nossas tarifas para incorporar os aumentos dos preços dos carros novos e os juros mais elevados. Vimos a demanda resiliente e com crescimento consistente, o que reforça nossa confiança nas avenidas de crescimento do aluguel para os próximos anos. Na página 5, mostramos o resultado da gestão eficiente dos preços e do mix de segmentos. No contexto de falta de carros e demanda consistente, a divisão de aluguel de carros manteve a taxa de utilização em patamar elevado, acima dos 81%, e apresentou diária média de R$ 102,7, com a priorização dos segmentos mais rentáveis, porém, sem deixar de cuidar dos relacionamentos valiosos e de longo prazo com clientes e parceiros. Considerando o custo de reposição de carros e os juros mais elevados, ainda vemos necessidade de ajuste no preço, mas continuamos trabalhando para suavizar os impactos a partir dos ganhos de produtividade e gestão de custos. Na página 6, mostramos a rede de agências próprias, que foi ampliada em 11 ao longo de 2021, passando de 442 para 453, com 10 novas agências ARP. Incluindo as agências franqueadas, a companhia encerrou 2021 com rede de distribuição composta por 620 agências no país e outros 4 países da América do Sul. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, vemos o número de diárias aumentando 7,9% no trimestre e a receita líquida crescendo 17,2% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Nesta comparação, a tarifa média tem aumento de 10,4%, e o backlog de entrega de carros novos ainda está acima de 20 mil carros. Nesse trimestre, recebemos 11.123 carros nessa divisão e desmobilizamos 3.231, um resultado de acréscimo de 7.892 carros. Seguindo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No quarto trimestre de 2021, o saldo entre carros comprados e vendidos somou 18.510. Foram comprados 34.060 e desmobilizados 15.550 carros, com investimento líquido de 1,7 bilhão de reais. Nosso preço médio de compra com acessórios foi de cerca de R$ 79 mil, em comparação a um preço de venda de R$ 64 mil, resultando em um esforço de reposição de R$ 15 mil por carro no trimestre e R$ 11,5 mil no ano, mostrando a importância em se manter a disciplina na compra de carros. No ano, a adição líquida de frota somou 18.665 carros e um capex líquido de 2,3 bilhões de reais. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. No final do quarto tri de 21, tínhamos 127 pontos de venda, redução de 5 pontos em relação ao pico de 132 lojas no terceiro trimestre. Ainda no contexto de restrição de produção e oferta de carros, reduzimos o número de desativações de carros e desmobilização, resultando na venda de 15.550 carros, uma redução de 51,2% no volume vendido em comparação ao mesmo período do ano anterior. O preço médio praticado foi 28,2% superior aos preços praticados no mesmo período do ano anterior e refletem o aumento do preço do carro zero, capturado em nossas desativações. Com visão de longo prazo, manteremos a estrutura preparada para aceleração do ritmo de renovação da frota, que será gradualmente ampliado à medida que os volumes de compra aumentem, o que deve ocorrer progressivamente ao longo do ano. Na página 10, mostramos a frota de final de ano em comparação ao final de 2020. No aluguel de carros, encerramos o ano com uma frota estável, em 216 mil carros, enquanto em gestão de frotas, a frota de final de período foi ampliada em 19,2%, somando 73.500 carros. Ambos ainda impactados pela redução no nível de produção de carros. No consolidado, a frota avança 4,2%. Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada no trimestre cai 8,3% na comparação anual, impactada pelo menor ritmo de desativação de frotas. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram aumento de 27,6%, sendo 30,5% de aumento na divisão de aluguel de carros e 17,2% em gestão de frotas.
enquanto a de seminovos é impactada pela decisão da companhia de reduzir o ritmo de desativação e alongar a vida útil da frota num contexto de escassez de suprimento de carros, buscando crescimento de volume nas divisões de aluguel. Na página 12, vemos que o EBITDA avança 24,3% no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 935,4 milhões de reais, com forte contribuição de aluguel de carros e seminovos. No trimestre, a margem EBITDA de aluguel de carros avança 5,4 pontos percentuais em relação à do quarto tri de 2020, enquanto na divisão de gestão de frotas a margem recua 6,9 pontos percentuais. Seminovos apresentou margem superior em 3,5 pontos percentuais, principalmente devido ao aumento do preço médio de venda, parcialmente compensado pelo menor efeito de diluição nos custos fixos, em razão da redução da desativação de carros. Tivemos alguns custos e despesas adicionais que trouxeram impactos nas margens, dentre os quais destacamos para o quarto trimestre, custos e despesas de cerca de 12 milhões associados ao processo de união com a Unidas, aumento dos custos de manutenção pelo alongamento da vida útil da frota, que impactou a idade média do carro vendido em 8 meses no aluguel de carros e em 5 meses em gestão de frotas. Incremento dos custos de roubo no RAC, quando comparado a níveis históricos, que, com maior uso de telemetria e ciência de dados para prevenção a fraudes e recuperação de carros, já está em flexão e com tendência a patamares comparáveis aos de 2019. Aumento nas despesas de marketing e publicidade de gestão de frotas associados especialmente ao Localiza Meu. Aumento do provisionamento de PLR em razão ao maior ROIC gerado no ano, além do incremento dos custos e despesas para o avanço em tecnologia e novas iniciativas no ecossistema de mobilidade. Nesse trimestre, conseguimos novo laudo de revisão da vida útil de nossos carros do Rentacar, com impacto positivo de 51 milhões no EBITDA do aluguel de carros. A companhia buscará manter maior frequência na obtenção dos laudos como forma de minimizar a volatilidade no reconhecimento dos créditos. Na página 13, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro continua avançando sequencialmente a R$ 1.684. Em 2021, a companhia reduziu o ritmo de venda de carros de forma a alongar a sua vida útil. Menores volumes de venda têm impacto direto na depreciação, uma vez que a estimativa de custo de venda é uma das variáveis que compõe o cálculo. Esperamos que o volume de venda se mantenha reduzido ao longo do primeiro semestre deste ano, acelerando a retomada de crescimento nas divisões de aluguel. Por outro lado, no quarto trimestre de 2021, trouxemos aumento do número de carros comprados, cerca de 23 mil, no RAC, que já trazem níveis de depreciação mais próximos ao normalizado e impactam a depreciação média anualizada do trimestre e do ano. Na divisão de gestão de frotas, vemos a mesma tendência, mas como o ritmo de renovação da frota nessa divisão é menor, a progressão é mais lenta. Fechamos o trimestre com depreciação média anualizada de R$ 1.259. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado do quarto TRI 21 atingiu 773,6 milhões de reais, representando crescimento de 19,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No quarto trimestre de 21, a margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 43,9%, representando redução de 2,8 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020 e refletindo a maior depreciação média por carro. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT atingiu 60,7%, redução de 2,7 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior e refletindo principalmente a menor margem EBITDA, como explicado acima, parcialmente compensada pela menor depreciação por carro. À medida que o ciclo de renovação da frota retome patamares normalizados, esperamos que o aumento da depreciação e a redução da margem EBITDA seminovos sejam compensados pelo crescimento das receitas de aluguéis e normalização dos custos de manutenção, bem como pelo aumento da eficiência e diluição dos custos fixos da plataforma. O lucro líquido do trimestre, na página 15, cresceu 10% em comparação ao quarto trimestre de 2020, alcançando 442,1 milhões de reais. Além da variação do EBIT, descrita anteriormente, as despesas financeiras avançaram 140%, especialmente devido ao incremento do CDI e saldo médio da dívida. Na página 16, demonstramos um consumo de caixa de 342,2 milhões de reais após crescimento, explicado principalmente pela variação na conta de capital de giro, além do aumento do CAPEX de renovação por carro, que resulta do aumento do preço do carro novo e do mix de compra superior ao mix de venda, em contexto de restrição de produção de carros e desequilíbrio entre oferta e demanda.
Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida aumentou 899,4 milhões de reais, encerrando o ano em 7 bilhões, impactada pelo aumento do CAPEX de renovação e crescimento da frota. Na página 18, podemos ver que encerramos o ano com um perfil de dívida e posição de caixa robustos. Incluindo as captações líquidas de janeiro, a posição pro forma da companhia traz 4,9 bilhões em caixa. A gestão eficiente do custo e perfil da dívida, mantendo a proteção dos contratos de longo prazo em gestão de frotas e a priorização do CDI+, ao invés de percentual do CDI, deixa a Localiza relativamente bem posicionada para o cenário de juros mais elevados. No slide 19, podemos ver que o ratio dívida líquida EBITDA em 2021 fechou em 1,9 vezes. Em 2021, tivemos melhora em todos os ratios, nos deixando com espaço em balanço para financiar o próximo ciclo de crescimento. Gostaria de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar o ROIC Spread. Obrigado, Nora. Na página 20, apresentamos a evolução do spread ROIC versus o custo da dívida. Em 2021, vemos um avanço do nosso spread que atingiu 13,3 pontos percentuais, com um ROIC de 17%. Reforçamos que, apesar do elevado nível de retorno de curto prazo, o contexto atual ressalta a importância da tomada de decisão pensando no ciclo completo de aluguel, bem como os custos de reposição dos veículos. Por isso, mantemos a nossa austeridade na alocação de capital, certo que estamos tomando decisões com visão de longo prazo, buscando um crescimento com geração de valor. Encerramos o ano com um ROI de 29,6%. Para encerrar, continuamos avançando na jornada de sustentabilidade, com o objetivo de trazer ainda mais impacto positivo. Nesse trimestre, selecionamos projetos para redução de emissões de gases de efeito estufa e aumento de estoques de carbono florestal. Evoluímos na estratégia de redução de emissões e seguimos avançando no projeto de geração de energia solar em nossas filiais. No pilar social, o Instituto Localiza finalizou o processo de seleção de seu edital Juventude em Movimento, definindo projetos que têm potencial de impactar 8.000 jovens com atividades de capacitação técnica e profissional. Em governança, destacamos a definição dos KPIs relacionados à sustentabilidade e a sua inclusão nos contratos de gestão dos colaboradores e C-Level, com monitoramento pelo Conselho de Administração das ações e iniciativas relacionadas ao tema. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, diz que *9, levantar a mão, e assim que a sua pergunta for anunciada, diz que *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é do Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal, vocês me escutam? Rodrigo, Nora? Sim. Obrigado pela oportunidade, pelas perguntas. Eu acho que, Rodrigo, um dos tópicos mais, talvez, controversos do resultado desse trimestre foi a margem. E aí acho que, quer dizer, a margem de todos os negócios, né? A margem do RAC, porque está bem abaixo do concorrente de vocês que reportou essa semana também, a margem do GTF, porque ela caiu trimestralmente, e a margem de seminovos também, porque ela teve uma queda súbita. Então, Rodrigo, eu queria ouvir de vocês, quer dizer, se essa questão da margem preocupa vocês, vocês acham que o nível recorrente de margem é mais parecido com o nível atual de vocês ou com o nível da concorrência, né, dos peers, e se vocês têm alguma medida, assim, algo que vocês tenham vislumbrado que possa ajudar a melhorar as margens. Vou começar com essa e aí depois eu faço um segundo. Obrigado, Regis. Quando a gente olha, né, o resultado da margem, primeiro você vê um avanço em relação ao trimestre anterior de cerca de 5 pontos percentuais, já desconsiderando qualquer tipo de efeito de laudos aqui de depreciação. No Rent-A-Car. Especificamente, quando eu olho para frente,
tem mudanças relevantes, né? Primeira coisa, os custos de integração que a gente está olhando, principalmente associados aí a consultorias, análise, a própria aprovação do deal, né, impactaram em 1 ponto percentual a margem do Rent-A-Car esse trimestre aqui. Parte de roubo, como a gente tinha comentado, nós mudamos o critério e a gente começou a lançar resultado com no máximo 30 dias. Então, teve uma questão de aumento de roubo realmente a partir do segundo semestre, e a gente teve esse impacto. Quando você olha já dezembro e início desse ano, já estamos em níveis substancialmente menores do que a média apresentada, né? Se a gente retornasse aos patamares normalizados, estamos falando de 4 pontos de margem de diferença aqui no Rent-A-Car. Então, uma diferença bem relevante. E ainda, como salientado no começo, pelo fato de ter tido um ano recorde, né, tanto em relação a ROI que a lucro, tivemos uma PLR muito acima do normal, que nesse trimestre especificamente, quando a gente fez a provisão, teve um impacto de mais 1 ponto. Esses temas, que são temas que a gente não espera, principalmente, ocorrerem para frente, né, a gente já está aqui em outros níveis, já estão falando de impacto de quase 6 pontos percentuais aqui na margem do Rent-A-Car. Quando a gente olha agora, mudando para a gestão de frotas, né, temos impactos semelhantes, mas de natureza um pouco diferente, né? Ainda assim, a parte de integração, temos quase 1,5 ponto na parte de margem. No marketing, mais uma vez, estamos consolidando a nossa margem, a nossa marca aqui do Localiza Meu, né? Como nós temos uma base de faturamento no fleet relativamente menor ao Rent-A-Car, esses investimentos têm um impacto de curto prazo, né, maior. Então, só a questão de despesamento de marketing superior ao que a gente espera, que é o normal, são quase 3 pontos de margem, e mais 1 ponto de margem também, mais uma vez associado à parte de PLR. Então, aqui a gente tem 5 pontos de margem que esperamos, né, que nos próximos trimestres não tenham esse efeito. Lá em seminovos, a questão do volume, que foi uma decisão da empresa, né, a gente quis diminuir realmente o nível de desativação, ele impacta nos custos fixos de seminovos. É claro que a gente poderia, se a gente pensasse no curto prazo, você poderia ter uma desmobilização maior da estrutura, mas pensando até em um cenário que você vai ter que aumentar muito essa venda no futuro, e pensando ainda mais num cenário de uma potencial integração, faz sentido a gente carregar esse custo no curto prazo, isso tem um efeito relativamente grande. Lembrando que só esses 6 mil carros que a gente decidiu desativar menos, se você olhar a margem de contribuição, estamos falando de quase 100 milhões de reais no trimestre, né? O impacto aí na ordem de quase 70 milhões de reais no lucro. Mas por uma decisão nossa, preferimos crescer, ocupar um pouco mais de mercado e ainda carregar uma estrutura que vamos precisar aqui no segundo semestre e com a eventual integração dos negócios. O Regis, e eu adicionaria aos comentários do Rodrigo, primeiro ponto, comparabilidade das margens, né? A gente tem, vou dizer, diferenças contábeis importantes aqui, uma relevante é o nível de capitalização. E eu adicionaria tanto para efeito de margem de RAC e de fleet, o maior custo de manutenção, como a nossa estratégia foi alongar a vida útil da frota, há uma contrapartida no custo de manutenção. Por outro lado, a depreciação ela fica mais controlada. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto aqui são os investimentos em tecnologia, né? A companhia não está, vou dizer, calibrando o curto prazo, nós estamos otimizando aqui com uma visão de longo prazo e preparando a companhia para o ciclo seguinte, né? Então, esses gastos, obviamente, têm impactado tanto a margem de aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos, e a gente vai dar disclosure maior ao longo desse ano. E, no final, só para fazer um último ponto em cima de seminovos, como o Rodrigo bem disse, deliberadamente a gente freou um pouco a venda para aumentar o ritmo de crescimento nas divisões de aluguel de carros e de frotas. Então, a gente já vê um acréscimo na frota de final de período de gestão de frota de 19%. Acho que isso é importante aqui. Mas esse efeito de menor diluição de custo fixo, ele não é desprezível, né, como vocês bem sabem, e à medida que a gente acelera a compra, a gente vai ter a contrapartida da diluição desse SG&A. Então, acho que um ponto importante aqui reforçar que a nossa estratégia ela acaba tendo impacto em manutenção, por outro lado, ela tem uma contrapartida em depreciação. Então, o nosso período de transição
aqui dessa normalização, desse desequilíbrio de oferta e demanda de carro, vai levar um pouco mais de tempo para ocorrer. Como o Rodrigo falou, 75 milhões ali aproximadamente em lucro por vender 6 mil carros a menos, ou seja, a gente vai prolongar esse processo à medida que a gente está desativando de forma mais lenta esses carros para entregar crescimento nas duas divisões de negócio. E um ponto importante aqui é o fato de que, Rodrigo falou isso no início do call, a partir de maio a gente já acha que começa a ganhar atração em volume de compra e isso acelera ao longo da segunda metade do ano. Por isso esse freio na venda ele é importante para a gente continuar entregando crescimento nas duas divisões de negócio já no primeiro semestre. Entendido. Obrigado, Nora. Rodrigo, se me permitir uma segunda pergunta, e aí talvez num espinho um pouco mais positivo, a alavancagem de vocês, quer dizer, continua bem abaixo da média ou do threshold histórico, que parecia mais perto de 3 vezes, e está perto de 1,9, né? A minha questão é a seguinte, quer dizer, isso claramente dá a vocês um espaço de balanço grande para crescer para frente. Não sei se vocês têm de cabeça, assim, ou se é fácil fazer esse breakdown, de quanto dessa alavancagem seria consumido no processo de renovação da frota atual, e aí um pouco na dúvida, quer dizer, se essa renovação traz também EBITDA adicional, se você consegue traduzir isso em menor manutenção, maior tarifa, ou se não, né, se é só um capex de manutenção, vamos dizer assim, e aí quanto que resta, né, além de renovação, quanto que resta para a expansão de frota, se a gente pensar nesse limite nesse aumento de alavancagem que eu estou assumindo aqui, poderia ir para perto de 3 vezes. Não sei se essa é a referência correta também. Perfeito. Eu vou responder de uma forma um pouco mais... Obrigado, primeiro, pela pergunta. Vou responder de uma forma mais conceitual mesmo, né? A gente está realmente com um balanço super robusto, né? Preparado para crescer. Para apenas renovar a frota, a gente não precisa aumentar o endividamento, eu não falo nem o ratio. A nossa geração de caixa, para a renovação de frota, ela é suficiente, a nossa geração de caixa operacional. Então, se a gente só renovasse a frota, você veria os níveis de endividamento, né, caindo e os índices de endividamento caindo ainda mais, né? A gente consegue crescer um volume considerável de carros e ainda mantendo a alavancagem bem abaixo de 3 vezes, né? A gente pode aqui numa conta mais grosseira, eu consigo crescer mais de 100 mil carros neste ano, se eu conseguisse, obviamente, sem chegar perto de um nível de 3 vezes. Por quê? Claramente, eu vou aumentando o meu EBITDA, claro, o endividamento sobe, mas eu aumento o meu EBITDA, e ainda assim, com esse aumento aqui da dívida líquida, não chegaria a 3 vezes. Então, o espaço para a gente crescer do ponto de vista de balanço é bastante robusto. Não sei, Rodrigo, se dá para adicionar alguma coisa na perspectiva da renovação da frota, né, em vista dos preços mais altos de carro agora. Então, já considerando a renovação, né? Como você olha historicamente, esse quarto trimestre, a gente teve um custo de renovação de frota de R$15 mil por carro, né? Substancialmente menor do que o mercado. Projetando isso para frente, a gente já projeta um custo de renovação mais alto, ainda assim a nossa geração de caixa operacional seria suficiente, sem endividamento adicional, para renovar essa frota. Então, a geração de caixa é suficiente e o balanço me permite crescer, como eu falei, um volume muito grande de carros, sem chegar perto aí das 3 vezes EBITDA, lembrando que o nosso covenant é 4 vezes EBITDA, né? Então, aqui, em termos de restrição financeira, nós não temos nenhuma para continuar crescendo aí volumes substanciais, tanto no RAC quanto na gestão de frota. Regis, reforço aqui, de novo, o espaço que a gente vem falando que tem margem, tanto em roubo e PDD, e fora nessa eficiência operacional, acho que é importante ressaltar. Essa diferença de CAPEX de reposição também ela é bastante relevante, e dentro desse CAPEX de reposição da companhia, 15 mil reais, como o Rodrigo disse, a gente tem um certo descasamento entre o mix que está sendo comprado e o mix que está sendo vendido, que ainda deve ser a tônica desse ano, porque dada a restrição de produção, a gente sabe que as montadoras estão alocando semicondutores em carro de maior valor agregado, então o mix de compra descola um pouco do mix normalizado, enquanto o de venda é aquele normalizado. A partir da normalização da produção de carros, a gente acha que o mix de compra volta mais próximo da normalidade e o mix de venda pode
andar um pouco. Óbvio que tem muito moving part aqui, não sabemos quando que isso normaliza esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Acreditamos que ao longo do segundo semestre já tem uma melhora significativa e que a partir de 23 já está próximo de uma normalidade. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nora. Vou dar espaço aqui para os meus colegas. Obrigado. A próxima pergunta vem do Lucas Marchiori, BTG. Lucas, por favor. Oi, pessoal, vocês me escutam aí bem? Sim, Lucas. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Duas questões rápidas aqui. Estou tentando também digerir um pouquinho esse ponto que o Regis tocou sobre a evolução de custo e margem. Aí 2 pontos que eu queria ouvir mais especificamente de vocês, né? Primeiro sobre nível de roubo, acho que o Bruno falou na introdução dele que já deveria ser um ponto a começar a melhorar a partir desse ano. Eu queria saber qual é a trajetória aqui, eventualmente não só rastrear o veículo, aumentar a barra de nível de crédito, eventualmente trabalhar com uma carteira talvez um pouco mais premium de clientes, e não sei se isso é até possível dentro do mix atual de produto. Então, eu queria saber um pouco desse impacto que está realmente muito pesado aí nesse ano, e se deveria, como o Bruno colocou, já começar a melhorar a partir do ano que vem. Acho que esse é um ponto relevante. E o segundo tópico, pessoal, manutenção, né? Acho que todo mundo entendeu o efeito de trabalhar com uma frota mais velha, um ciclo mais longo nesse momento de mercado, mas acho que a gente está justo naquele ponto, talvez, de inflexão já das curvas de depreciação e já esperando uma normalização de produção. Então, talvez essa curva de manutenção vai começar a realmente ficar muito pesada e já não talvez compense mais do ponto de vista de vocês. Então, como mitigar isso, né? Eu sei que vocês têm iniciativas internas aí de internalizar a manutenção, enfim, tentar reduzir esse custo ao máximo, mas queria também entender um pouco dessa dinâmica aí em 22. Rodrigo, Nora, por favor, esses 2 pontos aí. Obrigado. Claro, obrigado, Lucas. Primeira questão de roubo, né? Deixa eu tentar ser um pouco mais abrangente aqui. Primeiro, a gente mudou o critério de reconhecimento, né? Então, antes a gente demorava mais tempo, um cliente pegou um carro e não devolveu, a gente dava um tempo maior para você ter uma ocorrência, tentar recuperar o carro, etc., antes de julgá-lo como perda. Agora, a gente tem sido extremamente rigoroso nesse processo. Além disso, a gente colocou, né, várias faixas de clientes, tipos de clientes. Tem alguns clientes que a gente acha que são de alto risco, que a gente pode lançar, inclusive, em 1 semana, porque a gente entende que é a possibilidade. Mas, no máximo, em nenhuma hipótese, eu não espero mais de 30 dias para lançar um carro que, eventualmente, eu entenda que está em risco aqui. Então, teve esse primeiro critério. De fato, no segundo semestre, houve um aumento, né, e vem diminuindo significativamente. Dezembro foi já bastante baixo, e janeiro nós já damos até abaixo dos níveis históricos. Então, assim, já convergiu. Você falou de ano que vem, eu entendo que é esse ano, né? Mas, assim, o patamar que a gente já está, já convergiu para os patamares históricos, então a gente não espera que tenhamos mais nenhum tipo de impacto, algum impacto relevante, né? Isso. Em relação às ações, são diversas. Não apenas conectar a frota, melhorar os scores de créditos, usar analytics, né? Usamos grande parte do nosso time de tecnologia também para conseguir ter uma precificação desse risco em tempo real, né? Quando o cliente sai, pelo tipo de uso, pela hora que ele está dirigindo, pela rota que ele está pegando, a gente começa a fazer isso e tem dado muito. Na questão de selecionar um cliente, você tem toda a razão. A gente não tem apenas agora um score de crédito, mas tem um score de fraude. Então, a gente começou a negar reservas, de fato, para clientes considerados de alto risco. E esse alto risco é medido por dezenas de fatores, desde o meio de pagamento que ele usa, o tipo de score de crédito que ele tem, a forma, o tipo de carro que ele está alugando, se é a primeira locação ou não é. Então, tem diversos fatores aqui que a gente já usa. Então, tem um arsenal pesado, Lucas, que a gente colocou aqui do ponto de vista de tecnologia, processos, que já mudou totalmente o nível de roubo e fraude que a gente experimentou aqui, principalmente no terceiro trimestre e ainda em outubro e novembro do quarto. Em questão de manutenção, né, é claro que, como a Nora falou, tem um trade-off entre manutenção e depreciação que ainda é muito positivo,
né? Quando você olha aí diferenças de depreciação de alguns dos carros, podem dar aí cerca de 300, 400 reais em um mês. Enquanto a manutenção, você está falando de trade-offs na casa de 50, 60, 70 reais por mês. É claro que isso ainda depende muito, né, da perspectiva de suprimentos, da demanda do mercado para saber quanto que a gente vai crescer ou não, e das condições comerciais de determinados modelos. Então, essa é uma conta que a gente faz o tempo inteiro para entender se faz sentido ainda alongar a vida útil do carro ou faz sentido aumentar minha base de capital, aumentar a minha depreciação, que a gente fala da depreciação, mas tem uma base de capital que cresce muito, né? Enquanto meu carro, o balanço aqui, eu tenho um book velho de 55 mil, o novo carro entra 85. Né? Então, só com isso tem 50% de aumento. Então, não só a depreciação, mas a base de capital e a depreciação, e vemos o benefício que eu teria em relação aí à manutenção. Então, isso a gente faz de forma recorrente. No começo, agora, com a restrição maior ainda de carro nos primeiros 3, 4 meses, mantemos esticando a vida útil. A partir de maio e no segundo semestre, começamos a recuar essa vida útil aqui. Perfeito, Rodrigo, obrigado. E só um follow-up aí, assim, talvez a comparação do custo de manutenção por carro seja um pouco injusta, até pela questão do prolongamento do ciclo de vida. Vocês têm algum subsídio aí para dar para a gente, por exemplo, se do ponto de vista da peça, do componente, vocês têm conseguido, por exemplo, ganhar produtividade, reduzir custo na manutenção de peças específicas, até pela escala muito maior da empresa hoje, para conseguir passar um pouco desse efeito de mitigação de aumento, né, do ciclo de vida? Sim, é claro que assim, a peça subiu porque o carro subiu, né? Tivemos efeitos também, então a gente vem, mas com certeza a gente conseguiu um nível de eficiência excelente aqui. Não só na peça, mas na distribuição logística, na parte também, né, como você falando, estamos internalizando alguns serviços na agência, o que melhora não só o custo, mas melhora a velocidade que eu deixo o carro pronto para ser alugado de novo, ou seja, eu aumento a minha disponibilidade. Então aqui é uma área que a gente evoluiu bastante e acreditamos ter uma vantagem significativa, sim. Ótimo. Obrigado aí, Rodrigo. Eu que agradeço. E você está correto. Quando eu falei ano que vem, é realmente 22, força do hábito aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, Ótimo. Lucas. Ótimo. Boa tarde, Bruno, Rodrigo, Nora. Obrigado pela oportunidade. 2 perguntas do meu lado. A primeira é o seguinte: vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o que causou o aumento daquela conta serviços de terceiros nos custos e despesas do quarto tri? Essa conta chegou em mais ou menos 160 milhões no quarto tri, versus uma média de 130 milhões nos outros tris desse ano. Seria basicamente custo com a fusão com a Unidas? Eu sei que vocês mencionaram aqueles 12 milhões, mas teria alguma coisa a mais ali impactando também? Lucas, obrigada pela pergunta. Sim, né, a gente tem custos ali de forma geral com a fusão, e aí no trimestre 12 milhões, mas a gente tem custos de consultoria, despesas de consultoria nessa linha aí, né? Então são alguns avanços dessas novas iniciativas que a gente está mantendo as 7 chaves aqui que impactaram esses custos. Especificamente também, né, com a aprovação do CAD, ele era um trigger para uma parte da remuneração também de alguns dos parceiros que estavam nos apoiando. Então, isso aí também aconteceu no quarto trimestre, mas por um bom motivo, né? A aprovação do deal dia 15 de dezembro era um dos triggers aqui que a gente tinha para alguns pagamentos também. Perfeito. Então a gente pode imaginar essa linha normalizando ou talvez baixando um pouco nos próximos tris, né? Talvez não completamente, mas um pouco, né? Só para confirmar. Sim. Tá bom, perfeito. Vale, Lucas, só apontar o seguinte: a gente está no processo de integração, planejamento de integração, ou seja, esse ano é um ano que a gente ainda espera essa linha fora da curva, mas obviamente a gente vai ter em algum momento um ganho nessa linha. Não, perfeito, super claro. Se vocês me permitirem uma segunda pergunta, queria só entender um pouquinho como está a dinâmica de compra e venda de carros agora no começo de 2022, né? Se vocês estão recebendo carros novos no ritmo que vocês receberam no quarto tri, e do lado das vendas, se a expectativa é vender um volume parecido com o que vocês venderam no quarto tri para esses primeiro tri de 22 e segundo tri de 22. Obrigado. O primeiro tri, a gente deve ser um tri
pior do que o último TRI, né? Acho que janeiro, principalmente, foi um TRI extremamente impactado aí pela Omicron, até por questão de mão de obra mesmo, né? A gente teve, em termos de venda na indústria, o pior mês nos últimos 17 anos, né? Então, janeiro especificamente foi um mês bastante duro, então a gente acredita que o primeiro TRI é um TRI de recebimento menor do que o quarto TRI, mas já melhorando em fevereiro e março. Então, gradativamente, os volumes devem melhorar, mas o quarto TRI, com certeza, vai ser superior ao primeiro TRI aqui. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas e boa tarde para vocês. A próxima pergunta veio do Pedro, da Levante, é uma pergunta escrita. Com a demora para a normalização da produção de semicondutores e do preço dos carros no Brasil, vocês consideram que foi uma decisão acertada atrasar a compra e venda de carros e, por consequência, envelhecer a frota? Pedro, obrigada pela pergunta. O tempo vai dizer, mas acho que a nossa estratégia ela tem, vou dizer, um certo atraso do ponto de vista, por exemplo, das margens, como o Rodrigo disse, o custo de manutenção ele fica maior. Por outro lado, a depreciação fica menor, você vê o número de depreciação desse ano foi substancialmente menor do que o do ano de 2020, e além disso, a gente acha que, considerando que a gente está num movimento atípico de mercado, com desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda, Pedro, tem algumas partes que se movem aqui. O preço praticado do carro novo está muito colado no preço público, que é o sugerido pela montadora, o seminovo está muito colado no praticado, essas dinâmicas tendem a se normalizar em algum momento. E isso deveria refletir na depreciação. Então, a gente tem convicção que a nossa depreciação deveria subir mais lentamente, em menos intensidade, relativamente aos nossos concorrentes, e que essa margem de seminovos, ela continua ainda, vou dizer, num nível acima do normalizado, pelo menos ao longo desse ano. Então, a gente está convicto da estratégia de disciplina de capital, a gente aproveitou esse ano de fortes resultados, lucro líquido recorde, para preparar a companhia, para avançar em tecnologia, para o próximo ciclo de crescimento, e a gente já vai começar a ver a reversão nas margens de aluguel, as margens de negócio core, já no próximo trimestre, sinal positivo nessa linha. Então, sim, estamos convictos. Se eu puder complementar só um ponto, né, eu acho que uma questão que é difícil sempre de analisar, que a gente apresenta aqui o maior ROIC spread da história, mas o que a gente enxerga é que você tem a maior diferença de ROIC spread entre o legado, que eu tenho aqui no balanço, e a reposição. Né? A dificuldade realmente de avaliar, e como a Nora falou, o tempo dirá, né, é que hoje, em vários momentos em 2021, e é claro que não estamos falando aqui de um volume enorme de carros, não, mas em vários momentos, esse retorno, esse ROIC spread, a reposição, já considerando uma certa normalização, não faria sentido. Então, ainda estamos num momento de transição onde o retorno sobre a base depreciada de ativos é super elevado, a depreciação é muito baixa e os juros no passado foi muito baixo. Quando você pega esses três efeitos de aumento de base de capital, um aumento de juros e um aumento da depreciação de reposição, nós vamos começar a ver cenários diferentes. Então, o tempo realmente vai ver, mas essa transição vai ocorrer desses três efeitos, e por isso, em alguns momentos que a gente achou que não faria sentido botar um capital para trabalhar, nós não colocamos e decidimos estender a vida útil do carro. Bom, temos uma pergunta seguinte aqui do Anchor, HSBC, eu vou traduzir. Podemos dar algum contexto aqui da situação relacionada ao supply de carros? Nesse contexto, como é que o mix evoluiu dentre as diversas marcas e montadoras? Obrigado. Então, como falamos assim, esse ano, já os contratos que temos assinados nos permitem um volume muito superior ao ano anterior. Então, 2022, em termos de recebimento, se não tiver realmente fatos novos, questões aí que mudem significativamente a dinâmica, a expectativa é de um recebimento de carros bem superior a 2021. O primeiro quadrimestre ainda vai ser um quadrimestre difícil, melhorando, como eu falei, janeiro bem difícil, fevereiro já melhor e assim sucessivamente, e a partir, acho, de maio, mas principalmente no segundo semestre, vamos ver uma melhora aqui no recebimento. Em relação ao mix, também temos sido bastante seletivos, então vocês podem ver que o nosso preço de compra sobe menos, porque a gente manteve aí um mix mais de carros, né, populares em relação a SUV Premium,
e menos concentrados também em veículos aí de alto valor agregado. Essa é uma decisão que, no nosso entendimento, é positiva. A gente já vê algumas pressões, principalmente em segmentos mais voláteis, como o segmento diário, preços de diária nos segmentos prêmios de SUV sob pressão. Então, o fato da gente ter um percentual menor desse mix e uma distribuição maior entre segmentos nos permite melhor acomodar esse tipo de situação aqui. Soma-se a isso o fato da gente já ver também um arrefecimento no varejo do ponto de vista de carro novo e algumas montadoras já começando a fazer promoções nesses tipos de carro, ou seja, potencialmente impactando a depreciação. Bom, tem um follow-up aqui do Anchor, eu vou continuar e depois eu passo para o Felipe. Você pode confirmar a extensão dos desinvestimentos requeridos pelo CAD no processo de união com a Unidas? E como você pretende alavancar as duas marcas diferentes no contexto da fusão? Deixa eu começar com essa, o Rodrigo me completa. O remédio não é público, Anchor, mas tem algumas, vou dizer, insights nos votos dos conselheiros que setam ali um limite próximo a 50 mil carros, tá? Apesar de não ser público, essa referência faz sentido, e além dos carros, a gente está falando de agências, sistema, pessoas e a marca. Então, a marca faz parte do pacote de desinvestimento. Lembrando que a companhia combinada ainda tem um acordo com a Vanguard, que é dona das marcas Enterprise, National e Alamo, e continuam usando essas três marcas. A próxima pergunta é do Felipe Nielsen, do Citibank. Felipe, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês me escutam? Sim, Felipe. Legal. Primeiro, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser breve por conta do tempo aqui, mas eu acho que os colegas já cobriram um pouco das perguntas que eu tinha. Eu queria só entender ainda nessa questão de renovação de frota, qual que seria uma idade de frota limite e como vocês, qual que seria uma idade de frota target olhando lá para frente, né? Conforme vocês disseram nesse processo de esticar a idade da frota no curto prazo e depois reduzir ela conforme forem comprando os carros. Essa seria a minha primeira pergunta. Obrigado. Olha, é uma resposta mais complexa, mas assim, quando faz sentido eu renovar mais rapidamente, né? Quando você tem uma condição comercial boa e um desconto, você renovando mais rapidamente, você consegue realmente fazer esse giro desse desconto mais rápido e diminuir sua depreciação. Ou seja, sua depreciação do segundo ano é maior que do primeiro ano. O que aconteceu no ano passado foi uma inversão, né? Você tem aqui uma perspectiva de aumento de preço e a depreciação do segundo ano passou a ser menor que a do primeiro. Nesse sentido, fez sentido econômico estender a vida útil. O limite aqui é um limite, a gente está reforçando os nossos procedimentos de manutenção justamente para garantir a experiência do nosso cliente. Acho que o limite é menos financeiro e técnico e é mais garantir que o nosso cliente tenha uma boa experiência aqui. Do ponto de vista econômico, faz sentido a gente continuar com a frota, não em meses, em quilometragem, atingindo os 40, 50, 60 mil quilômetros, isso não é um problema do ponto de vista econômico. O que a gente tem que conseguir, de fato, é manter a nossa experiência aqui com o cliente, né, nos padrões Localiza, com o carro que está mais rodado. Mas não temos um número específico aqui. Felipe, só para adicionar essa, acho que daí a importância também da gente conseguir operar vários segmentos dentro do rentacar, ou seja, a gente consegue alocar esses carros em diferentes segmentos a depender da quilometragem desses carros. Então aqui a gente tem uma margem de manobra bastante importante. Legal, perfeito. E eu tenho uma última dúvida ainda sobre a fusão. Eu não sei o quanto vocês podem falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria entender como que estão andando as negociações para a venda dos ativos da Unidas, se tem alguém mais cotado, se vocês puderem dar uma cor melhor sobre o assunto para a gente não ficar tanto à mercê das notícias e de especulação. Obrigado. Sim. Tem saído realmente bastante notícias, né, com informações, às vezes, digamos assim, questionáveis, né, principalmente em relação a prazos,
a interessados, o tamanho do remédio, etc. Mas o que eu posso falar? Temos aqui um excelente número de interessados, né? Já estamos avaliando vários deles aqui, todos absolutamente críveis, né, do ponto de vista aqui de uma avaliação do CAD. É um processo que está caminhando de forma acelerada e mostrando interesses de diversos tipos de players, né? Seja players locais, internacionais, sejam players de toda a variedade que você possa imaginar. Eu realmente não posso, né, dar muitos detalhes, mas é um processo que está andando bem, está andando rápido e com alto interesse. Legal, perfeito. Muito obrigado pelas respostas, pessoal. A próxima pergunta vem do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, por favor. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, Bruno. Obrigado. Tem uma pergunta rápida, assim, as outras foram respondidas já. Nesse cenário de aumento de preço no aluguel, alguns segmentos onde a demanda é mais discricionária, eles podem ter um outlook pior, né, ou apresentar uma oportunidade de crescimento menor. Eu gostaria que vocês, na medida do possível, comentassem as perspectivas de crescimento para cada segmento do RAC, para esse ano e para o próximo, por favor. Obrigado. Bruno, obrigada pela pergunta. Acho que você tem razão, obviamente, né? Tem crescimento, tem segmentos de curto prazo ali, mais lazer, por exemplo, que são mais discricionários. Vale reforçar que ainda temos, né, num contexto de pandemia, o que a gente viu no ano de 2021 é vou dizer, um disposable income, né, uma receita aqui usada no Brasil, ou seja, o turismo doméstico, ele voltou relativamente rápido, com viagens ali mais de curta distância, com carros alugados, tá? Mas é um segmento que tem, né, obviamente, a discricionariedade e alguma elasticidade de preço demanda sim. O que a gente acha é o seguinte: o aumento do preço do carro novo e o aumento dos juros, eles têm deixado o substituto muito, vou dizer, em desvantagem do ponto de vista relativo. Então, segmentos mais de longo prazo tendem a se beneficiar. A gente está falando de um backlog importante no meu, por exemplo, isso vale para a gestão de frotas. A gente fala disso para mensal, que a lógica é parecida. Né? Agora, mesmo o segmento, por exemplo, de aplicativo, a gente vê uma fila de espera, e a gente está escorando essa fila de espera pela qualidade ali do motorista e score de crédito, então acho que a gente consegue alocar lá. Óbvio que o economics né, do motorista de aplicativo aperta num contexto de ter que pagar um pouco mais para o aluguel ou para o financiamento. Vale reforçar que o financiamento de carro usado, né, o preço do carro usado mais velho subiu até mais do que o preço do seminovo e do que o preço do novo. Então, isso deixa o substituto numa posição competitiva bastante importante e a gente continuou nesse ano de 21 investindo nesse produto, não só na redução do custo de servir, com agências dedicadas, com tecnologia, ou seja, estamos reduzindo o nosso custo de servir, o motorista, estamos aumentando telemetria para reduzir custos de roubo, por exemplo, fraude e perda. Então, a gente tem conseguido absorver um pedaço desse repasse, tá? Então, a gente entende provavelmente que o segmento mais discricionário é o lazer. Claro, Nora, obrigado. A próxima pergunta vem do Josh Milberg, do Morgan Stanley. Josh, por favor. Boa tarde, pessoal. Me estão escutando? Estamos sim, Josh. Perfeito, Nora. Muito obrigado pelo evento. Queria aproveitar o call para perguntar sobre as oportunidades relacionadas ao ecossistema de mobilidade e também sobre outras iniciativas que vão além de suas atividades core. E como parte disso, poderiam revisitar algumas das oportunidades específicas que estão enxergando ou já desenvolvendo e também discutir o timing e relevância na medida possível. E também, como parte dessa pergunta, teve essa notícia recente sobre Kavak investindo em Rio, e Carve também está expandindo. Talvez não possam falar muito, mas qualquer perspectiva sobre isso seria ótimo. Muito obrigado, Josh, pela pergunta.
Quando a gente pensa no ecossistema de mobilidade, realmente estamos vendo que a Localiza tem escala, tecnologia e conhecimento em vários selos da nossa cadeia de valor. Então, a gente está com pilotos em diferentes segmentos que têm mercados endereçáveis grandes, onde existe o potencial de gerar valor no longo prazo, porque existe uma dinâmica de unit economics interessantes, e onde a Localiza tem vantagens competitivas, que inclusive também reforçam o nosso negócio principal. A gente está olhando as diferentes elos dessa cadeia, então, no segundo semestre, a gente vai comunicar de forma organizada com o mercado, né? A gente lembrando que a gente está num processo de união com a Unidas para poder dar mais visibilidade e mais especificidade a essas avenidas, mas a gente está fazendo isso de uma forma disciplinada, olhando que nós temos que, no nosso negócio principal, financiar essa transformação. Então, estamos sendo seletivos e de forma muito ativa, fazendo esses pilotos, escolhendo aqueles que a gente aumenta os investimentos e aqueles que, a partir do feedback do cliente, não faz tanto sentido. É importante também falar aqui que, além dessa disciplina, a tecnologia é um fator fundamental para poder olhar esses segmentos. Quanto aos pontos específicos que você comentou sobre o segmento de compra e venda de usados, esse é um segmento que, obviamente, está muito próximo, né, do nosso negócio principal, onde a gente acredita que, eventualmente, podemos chegar a ter vantagens competitivas importantes, mas, nesse momento, a gente não vai dar disclosure de nenhum específico, a gente vai fazer isso de forma estruturada junto ao mercado nos próximos meses. Ok, perfeito. Muito obrigado pela resposta. Imaginei que não seria possível elaborar muito sobre essa questão atualmente. Obrigado, Josh. A próxima pergunta é do André Ferreira, Bradesco BBI. André, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas voltando no tema do crédito de PIS e COFINS. Primeiro, se os 51 milhões de crédito pode ser considerado um patamar recorrente, olhando para frente. Segundo, se esse número foi positivamente impactado pela compra de carro novo, por exemplo, em dezembro, só que com a apropriação do benefício já para 12 meses. E, por último, como deve ser a contabilização dos créditos em 2022? Obrigado. Obrigada, André, pela pergunta. Eu vou lembrar que o primeiro laudo da companhia ali no terceiro TRI, com impacto de 320 milhões do EBITDA, ele teve uma data de corte de frota de fevereiro. Ou seja, esse segundo laudo abarca os carros comprados de fevereiro para cá. Então, não vou dizer que necessariamente é recorrente, mas a gente vê, talvez uma conta simplificada para você fazer pegando a base de 2019, ou até 2020, e dobrar a velocidade dos créditos, dada que a redução de vida útil de frota saiu, né, de 48 para 24 meses no rentacar. O problema dessa conta é que ela olha para o retrovisor. O preço do carro novo hoje está ali perto de 70 mil reais, então você teria que fazer um pouco desse ajuste aí para tamanho de crédito. Mas abre um espaço bastante relevante em margem para a companhia. A gente deve estar falando ali talvez de uns 4, 5 pontos em margem, e a gente tem que buscar algumas iniciativas aí de aumento de receita para conseguir absorver um pouco desses créditos para frente, tá? Então, eu diria que o desafio aqui de afirmar que é recorrente é porque a gente está retroagindo, entre aspas, até a frota de final de fevereiro, em que a gente cortou, foi a data de corte do primeiro laudo. O objetivo da companhia vai ser fazer esses laudos, buscar esses laudos com uma frequência, vou dizer, mais intensa, para não ter essa volatilidade nas margens, e a gente vai explicando isso para o mercado. Só complementar um tema, o que acontece são dois efeitos, né? Quando você gasta um tempo maior, como foi de fevereiro agora, você lança um componente maior de um one-off, digamos assim. O que acontece é que esses carros que eu laudei agora continuam para frente, depreciando mais rapidamente. Então, cada vez mais você vai ter uma componente maior, né, de aceleração dos carros já laudados e um efeito menor recorrente. Mas quando você pega o efeito global, somando, né, o passado e os carros que você vai comprando, é como a Nora falou, você dobra
a quantidade de PIS e COFINS que você tem o crédito deles ao longo de um ano. Então, é um benefício bem relevante aqui. Muito obrigado. Próxima pergunta veio do Pedro, da Grow Capital. Ele fez duas perguntas, na verdade. Poderiam dar uma ideia de expectativa de prazo para aprovação final da fusão? O que esperam da dinâmica na tarifa média do RAC para frente? Podemos esperar queda da tarifa quando pudermos voltar a aumentar o volume? Então, obrigado, Pedro. Então, vamos voltar no processo aqui da fusão, né? A gente tem um prazo, né, que está dentro aqui, não é público, que a gente tem para apresentar uma proposta vinculante ao CAD de um comprador. Uma vez que a gente apresente essa proposta, o CAD tem 30 dias para aí sim aprovar. Quando o CAD aprova, a nossa fusão está aprovada de fato, né? E aí eu tenho um processo de fazer o carve-out para fazer depois a venda digamos assim, dessa parcela da Unidas para o comprador. Então, é difícil precisar aqui uma data, né? Mas tem que seguir todos esses rituais, todos esses processos, para primeiro completar a nossa fusão com a Unidas e depois completar o closing da venda para o potencial comprador. Bom, respondendo sua segunda pergunta, Pedro, da dinâmica de tarifa no RAC, o que a gente vê? Obviamente, o quarto TRI, a gente tinha uma oferta de carros menor do que a demanda por aluguel, a gente estava com pico de demanda de férias de verão, então os preços ali do lazer sobem bastante. Agora, o que a gente vê, já a partir, talvez, ali da segunda metade do primeiro mês do ano, de janeiro, uma acomodação desses preços após o final da alta temporada, ainda temos um carnaval pela frente, mas a gente deveria ver uma acomodação do PF. Só que nesse meio tempo, a gente ainda tem um certo repasse sendo feito no segmento de mais longo prazo, mensal e até aplicativo, que são contratos mais de longo prazo. Então, à medida que eles vão vencendo, a gente vem impactando com os preços novos aqui, tá? Então, você vai ter um efeito oposto aqui em PF e nos outros segmentos. A pergunta sobre queda de tarifa, acho que quando a gente pensa, né, numa aceleração de crescimento, especialmente ao longo do segundo semestre, a gente teria, obviamente, o impacto do mix, né, um peso maior do mensal e um peso maior, por exemplo, do aplicativo, que puxam a tarifa média para baixo. Só que o preço do carro mudou de patamar. Então, a gente não assume a queda da diária média para esse ano. Tá? A próxima pergunta é da Isabela Lamas, UBS. Isabela, por favor. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Escutamos sim, Isabela. Tudo jóia. Obrigada, Nora. Obrigada, Rodrigo. A minha pergunta inicialmente seria em relação ao crédito de PIS e COFINS. Então, só queria fazer um pequeno follow-up em relação à questão do GTF. Como é que estão as perspectivas de vocês fazerem o laudo para esse segmento também? E aí vou emendar numa pergunta aqui em relação ao Localiza Meu. Tá, né? A gente viu aí nos últimos tris uma aceleração bem forte da taxa de juros, tudo isso junto com a subida ali no preço dos carros, e nas nossas contas aqui a gente percebe que isso acaba sendo ainda mais positivo para esse serviço, né, do aluguel, fica mais atrativo, porque vocês acabam sofrendo um pouco menos aí com essa subida, né? O cliente final acaba tendo um custo muito maior com esses dois efeitos combinados. Então, queria saber se vocês já viram realmente algum impacto disso, uma melhora, talvez na demanda, até um aumento de percepção dos clientes sobre a existência desses produtos e o que vocês puderem dar também de cor para a gente, de como é que tem evoluído em termos de perfil do cliente, de tipo de carro, né, do mix ali do produto, o que vocês podem passar de como que esse produto está evoluindo, né? Vocês falaram também de bastante despesa com marketing de investimento nisso, o que vocês podem passar de estratégia para chegar mais, para aumentar a percepção do serviço, do aluguel. Então, é basicamente isso. Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Deixa eu começar, então, pelo laudo. A gente, né, esse final de ano, a gente estava trabalhando no laudo ainda do Rentacar para esses carros de fevereiro, né, do final de fevereiro para cá, mas já estamos discutindo com o órgão a metodologia para a gestão de frotas, tá? Mas ainda não tem prazo para dar nesse sentido, mas a gente vai buscar o laudo aqui também, mas vale reforçar que em gestão de frotas a gente espera um impacto menor, dado o fato de que esses carros estão em contratos de 2 ou 3 anos em média,
né? Então, a gente assumiria que o potencial redução de idade média desses carros de 48, talvez para 30 ou 36 meses, vamos ver. Bom, com relação ao meu, né, e o contexto de aumento de preço de carro e juros, o que a gente vê de forma geral é que nesse último ano, muita gente tentando entrar nesse segmento, né, players tradicionais de gestão de frotas, até locadoras de carro, montadoras. Então, eu vou dizer, o conhecimento acerca do produto ele está muito mais disseminado. O nosso desafio foi exatamente aumentar a relevância da nossa marca, e por isso a gente acelerou os investimentos de marketing, que impactaram, por sua vez, nas margens ali do terceiro, especialmente do quarto trimestre. Mas a gente vê, sim, uma demanda bastante resiliente. Acho que, né, o preço do carro novo acaba, eventualmente, levando as pessoas a considerarem a assinatura. Isso é uma mudança cultural, talvez geracional, mas a gente está vendo uma curva de adoção seguindo uma velocidade bastante importante aqui. E aí, dos perfis mais diversos, mas de forma geral, a gente vê sim uma demanda inicial ali, por causa aqui de um pouco mais de valor agregado. Perfeito, super claro, obrigada. A próxima pergunta veio do Antônio, da Taruá Capital. Ele pediu um follow-up sobre a resposta do Rodrigo sobre venda dos ativos da Unidas. Qual o impacto da desistência da formação da joint venture entre Cosan e Porto Seguro? Obrigado, Antônio. Claro que a JV seria um candidato, eventualmente, para a aquisição desse remédio, mas dado a demanda que a gente tem visto do processo e o interesse, a gente entende que no final do dia o impacto da saída deles vai ser bastante limitado. A última pergunta é do Rodrigo Faria, da Sul América. Ele pediu para dar uma cor de como as reservas do Carnaval estão se comportando com o cancelamento de alguns eventos de Carnaval. O no-show aumentou e a multa de no-show segue sendo cobrada? Obrigada. Obrigada, Rodrigo. A gente vê um nível bom de carnaval. A gente sabe, obviamente, que o efeito da pandemia acabou impactando, né, algumas das festividades, mas a gente espera um evento bom. Não vimos aumento do no-show, pelo contrário, o Bruno citou na carta dele que a gente já implantou algumas novidades aqui, estamos conseguindo reduzir o no-show, tá bom? A gente tem aqui uma última pergunta do Ivan, dado o horário, a última que a gente vai conseguir receber, mas faço questão de reforçar que o RI está à disposição para qualquer follow-up necessário. Deixa eu puxar aqui essa. Bom dia, poderiam dar uma ideia do que devemos esperar nas margens de seminovos em 22, ligando isso com a velocidade de vendas no primeiro e segundo semestre? Obrigada. Bom, deixa eu começar aqui. O Rodrigo, por favor, me complemente se for o caso. A gente vem freando a venda, né? No quarto trimestre, a gente reduziu o ritmo de carros vendidos. Obviamente, isso impacta numa menor diluição dos nossos custos ali, despesas para venda, então o SG&A ficou um pouco mais pesado, mas a gente está aqui com uma visão de longo prazo, né? A gente acha que a partir do segundo semestre, uma retomada mais robusta dos níveis de compra, a gente vai voltar a acelerar a venda, então a gente está mantendo a nossa estrutura preparada para acelerar o ritmo de venda. Vale dizer, né, Ivan, que o varejo já começou a dar algum sinal de arrefecimento para o carro zero, então a gente quer ter uma estrutura, vou dizer, robusta, para desmobilizar a nossa frota, né, a preços e a custos, vou dizer, justos ao longo desse ano. E aí, nesse contexto de freio de venda, Ivan, a gente tem um efeito aqui de um lucro bruto ainda muito forte, porque o preço de venda está subindo e nós estamos vendendo um carro que está a valor de livro ainda muito baixo, só que, por outro lado, o SG&A penaliza um pouco a margem. Então, vocês viram as margens aqui de seminovos um pouco mais justas, tá? Ao longo do ano, à medida que a gente acelere a renovação, o meu lucro bruto tende a convergir um pouco para um patamar mais normalizado, porque o book value dos carros vendidos vai começar a subir, né? A gente acha que o preço do carro usado sobe seguindo o novo, o book value aperta um pouquinho, então o lucro bruto ele arrefece um pouco. Por outro lado, o ritmo de venda acelera, você dilui mais custo, o SG&A diluído mantém uma margem. Não acho que a tendência não deveria ser mudar muito desse patamar, não, mas com componentes de margem diferentes. Para encerrar, passo a palavra ao Rodrigo Tavares.
Obrigado a todos pela presença. Nosso time de RI estará à disposição para esclarecimentos adicionais. Um ótimo dia a todos.